Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Não estou doente, porque o meu Senhor cura todas as minhas doenças. Salmo 103:3. Não estou preso, porque o Filho me libertou. João 8:36. Não sou derrotado, porque sou mais que vencedor, por meio daquele que me amou. Romanos 8:37. Não sou fraco, porque o Senhor dá força ao seu povo. Salmo 29:11. Não estou sem poder, porque mais receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 1:8. Não estou sem paz, porque, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Não tenho falta de nada, porque não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmo 84:11. Não sou dominado por nenhuma obra maligna, porque o Senhor me livrará de toda obra maligna. 2 Timóteo 4:18. Não tenho medo de nenhuma praga, porque nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Salmo 91:10. Não estou fugindo do diabo, porque estou resistindo ao diabo, e ele está fugindo de mim. Tiago 4:7. Não estou sem despertamento diário, porque aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Romanos 8:11. Não estou acorrentado pelo pecado, por demônios ou pelo medo, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Daniel 6:16. Não estou perdendo a batalha, porque o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Êxodo 14:14. Não estou sem alegria, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15:11. Não falharei em ver a Deus. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8. Não sou oprimido por cuidados, necessidades ou problemas. Estou lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. 1 Pedro 5:7. Outro inimigo perigoso e persistente é a declaração errada. O que quero dizer com declaração errada? Você já sabe que o cristianismo é a grande confissão. Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Perceba que é uma confissão feita com seus lábios. Sempre que a palavra confissão é usada, inconscientemente pensamos em pecado. Mas aqui não se trata de confissão de pecado. É uma confissão de que sabemos que o Filho de Deus morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Agora, com a minha boca faço confissão do senhorio daquele que foi ressuscitado. Não somente faço isso, mas com o meu coração aceitei a justiça e faço confissão de minha salvação. Veja que não existe salvação sem confissão. Assim, Hebreus 3:1 fica claro. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Veja, o cristianismo é a nossa confissão. Hebreus 4:14 diz: apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos.
O que é essa fé que professamos? Nossa confissão? Ora, que Deus é nosso Pai, que nós somos seus filhos, estamos em sua família. É a declaração de que nosso Pai conhece nossas necessidades e providenciou meios para que cada uma delas seja suprida. É a declaração da obra completa de Cristo, do que eu sou nele e do que ele é em mim. É a declaração de que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. É a minha declaração de que o meu Deus supre cada necessidade minha, de acordo com as suas riquezas em glória. É a minha declaração de que quando oro, o Pai ouve a minha oração e me responde. Essa é uma confissão múltipla. Se eu estiver doente, mantenho minha declaração de que por suas feridas fui curado. Se eu estiver fraco, insisto nesta declaração de que Deus é agora a força da minha vida e que posso todas as coisas que está me capacitando com seu próprio poder. Se for um problema de sabedoria, confesso que Jesus foi feito sabedoria de Deus para mim. Alguns não faça. Não tente acreditar, apenas haja com base na palavra. Não tenha uma declaração dupla, de modo que, no momento você confessa assim, ele ouviu minha oração, estou curado, ou vou conseguir o dinheiro, e depois começar a questionar como ele vai chegar, ou o que você deve fazer para consegui-lo. Sua última declaração destrói a oração e a fé. Não confie na fé de outras pessoas. Tenha a sua própria fé. Creia você mesmo. Tenha a sua própria fé. Assim como você tem suas próprias roupas, haja com base na palavra, por você mesmo. Não fale de dúvida ou descrença. Nunca admita que você é um incrédulo Tomé. Isso é um insulto ao seu pai. Não fale de doença e enfermidade. Não fale de fracasso. Fale a respeito da palavra, de sua obra absoluta, de sua absoluta integridade, e fale de sua total confiança nela, e manter-se firme a sua declaração de fidedignidade da palavra. O segredo dessa mensagem é declarar em alta voz cada afirmação. Torne-a pessoal. Então você será um dos usados por Deus, um cristão invencível que realmente faz as coisas acontecerem por meio de Cristo que habita em você. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando Deus diz alguma coisa, ele se compromete a cumprir. Posso fazer o que Deus diz que posso fazer. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Marcos 16, 17, 18. Sou capaz de fazer isso, e em seu nome posso expulsar demônios e ministrar cura aos doentes. O Salmo 37:4 afirma: deleita-te no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Posso conseguir os desejos do meu coração, porque estou me deleitando no Senhor. Atos 1:8 diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Posso testemunhar com poder, porque tenho o Espírito Santo em minha vida. Isaías 53:5 fala: pelas suas feridas fomos curados. Posso obter cura e saúde, porque pelas suas feridas sou curado. Em João 13:34 lemos: como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Sou capaz de amar os outros como Jesus me amou, porque o seu amor está derramado em meu coração. Eu amo com o amor de Jesus. Em 1 Coríntios 1:30 está escrito: Jesus Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Posso ter sabedoria divina em cada crise, porque o próprio Cristo é a minha sabedoria. Provérbios 28:1 aponta: os justos são corajosos como o leão. Posso ter a coragem de um leão,
porque fui justificado com a justiça de Jesus. Romanos 10, 10, 2 Coríntios 5, 21. Daniel 11, 32 diz: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Posso fazer proezas, porque conheço o meu Deus, que me dá forças. Em 2 Pedro 1, 3, vemos: seu divino poder nos deu de tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Posso desfrutar de tudo que é necessário para a vida e a piedade, e posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Aleluia! Demorou bastante para que eu conseguisse enxergar essa verdade. Depois que a enxerguei e pensei tê-la entendido, eu ainda não era capaz de agir com base nela. O cristianismo é chamado a grande confissão. A lei dessa declaração é que eu confesso ter alguma coisa antes de conscientemente possuí-la. Romanos 10, 9 e 10 apresenta a lei para a entrada na família de fé. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Veja, com o coração o homem crê que Jesus é sua justiça e com os lábios faz confissão de sua salvação. Observe que a confissão dos lábios vem antes de Deus agir sobre nossos espíritos e recriá-los. Eu digo: Jesus morreu por meus pecados, segundo as Escrituras, e eu agora o reconheço como meu Senhor. Eu sei que no momento em que o reconheço como meu Senhor, tenho a vida eterna. Não posso ter a vida eterna, a menos que declare que a tenho. Declaro que tenho a salvação antes de Deus agir e me recriar. A mesma coisa é verdade a respeito da cura. Declaro que pelas suas feridas sou curado, e a doença ainda está em meu corpo. Digo: certamente ele tomou minhas doenças e levou minhas dores, e eu venho para reconhecê-lo como aquele que foi ferido e oprimido de Deus por minhas enfermidades, e agora sei que pelas suas feridas fui curado. Aleluia! Faço a declaração de que pelas suas feridas fui curado. A doença e seus sintomas podem não sair do meu corpo imediatamente, mas eu me apego com firmeza à minha confissão. Sei que o que Deus disse, Ele é capaz de cumprir. Sei que fui curado, porque Ele disse que eu fui curado. Não faz diferença se os sintomas ainda estão em meu corpo. Rio deles e, no nome de Jesus, ordeno ao autor da doença que saia do meu corpo. Ele está derrotado e eu sou vitorioso. Aprendi a lei que diz: quando e somente quando declaro corajosamente, tomo posse, faço meus lábios cumprirem o trabalho deles, dou à palavra o lugar devido. Deus falou e eu me posiciono com a palavra. Se me posiciono ao lado da enfermidade e da dor, não haverá cura para mim, mas eu fico do lado da palavra e repudio a doença e a enfermidade. A minha declaração me dá a posse. Quero que você atente para este fato. A fé é comandada pela nossa confissão. Se eu digo que tenho orado e estou esperando que Deus me cure, repudiei a minha cura. A minha declaração deve ser a seguinte: a palavra declara que fui curado e agradeço e louvo ao Pai por isso, porque é um fato. Lembre-se de Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por que a oração deve ser feita com ações de graças? Com isso, digo que eu sei que já está tudo feito. Eu pedi algo, já o obtive, e por isso eu agradeço o Pai pela oração respondida. O verso 7 diz: e a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, encherá o meu coração. Não estou mais preocupado, eu já alcancei a bênção, não vou conseguir o dinheiro que preciso, eu já tenho, é tão real como se já tivesse na minha carteira, não vou conseguir a minha cura, já tenho minha cura porque tenho a palavra de Deus e o meu coração está cheio de êxtase. A sua declaração resolve o problema. Uma declaração errada impede a ação do Espírito em seu corpo. Uma declaração neutra é incredulidade. É tão ruim quanto uma declaração negativa. É a declaração positiva, clara e direta que vence. Sei em quem tenho crido. Sei que nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. Sei que Ele guarda a sua palavra para cumpri-la. Essas são confissões de um vencedor. Quero que você observe diversos fatos a respeito da declaração entre a declaração e fé. A sua declaração é a sua fé. Se for uma declaração neutra, você tem uma fé neutra. Se for uma declaração negativa, a incredulidade está dominando o seu espírito. A incredulidade cresce com a declaração negativa. Uma confissão de fracasso entroniza o fracasso. Se eu declaro fraqueza, a fraqueza me domina. Se declaro minha doença, estou preso a ela. Essas declarações negativas são um reconhecimento do domínio de Satanás no tabernáculo de Deus. O seu espírito sempre responde à sua declaração. A fé não é um produto da razão, mas do espírito recriado. Quando você nasceu de novo, recebeu a natureza do Deus Pai. Essa natureza cresce em você por meio de sua ação com base na palavra e de sua declaração do domínio perfeito do Pai em seu corpo. Ela faz com que o seu espírito cresça em graça e poder. Lembre-se de que a sua declaração é sua atitude presente para com o Pai. Em algumas duras provações que possam vir a você, sua declaração estará na esfera da fé ou da incredulidade. Sua confissão honra ao Pai ou a Satanás. Dá a Satanás ou a palavra o domínio de sua vida. Agora você consegue enxergar o valor de se apegar-se com firmeza à sua confissão. Sua declaração faz de você um vencedor ou um derrotado. Você se levanta ou cai ao nível de sua declaração. Aprenda a apegar-se firmemente à sua declaração nos momentos difíceis. João 8,36 diz: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O Filho o libertou. Agora permaneça firme nessa liberdade. Gálatas 5,1 é de vital importância para todo crente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. O momento de fazer sua confissão é quando Satanás o ataca. Você sente a dor chegando ao seu corpo. Você a repudia. Você ordena-lhe que saia em nome de Jesus. Romanos 8:31 ao 37 afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? O seu Pai é por você. A doença não pode derrotá-lo, nem o causador da doença. As circunstâncias não podem dominar você, porque o Pai e Jesus são maiores do que qualquer circunstância. Você aprendeu a se alegrar em sua contínua vitória, qualquer que seja a circunstância ou condição em que você esteja. Você sabe que 1 João 4,4 é verdade. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Observe quem você é. Você é de Deus. Você nasceu de Deus. Você foi gerado por Ele e da vontade dele você veio a existir por meio da palavra. O restante do versículo diz: aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Pois é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2,13 tem sido a minha vitória muitas e muitas vezes. Agora, abra em Romanos 8,11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida
a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Você deve reconhecer esse fato. Tudo é seu pela declaração, ou tudo está perdido por uma declaração negativa. Você alcança o melhor que Deus tem pela sua declaração. O segredo da fé é o segredo da declaração. A fé se apega à confissão de que a pessoa tem aquilo que deseja antes de obter de fato. A fé do conhecimento dos sentidos declara que a pessoa está curada somente quando a dor vai embora e o inchaço diminui. Na verdade, não há fé nenhuma nisso. A fé declara que você está curado enquanto a dor ainda está arruinando seu corpo. Vou declarar novamente. A posse vem com a declaração. A posse permanece com a declaração contínua. Você confessa o que tem e agradece ao Pai por isso. Depois vem a concretização. Lembre-se, a confissão com ação de graça sempre traz a concretização. A declaração é a melodia da fé. A declaração antes da concretização é tolice aos olhos do conhecimento que vem dos sentidos. A fé de Abraão era contrária às evidências dos sentidos. Ele se fortaleceu, dando glória a Deus, sabendo que o que Deus prometera cumpriria. O conhecimento dos sentidos não tem fé verdadeira na palavra. João 17:23 diz: para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Filemão 1:6. Deus me mostrou um grande segredo da fé. A minha fé se torna mais eficaz, obtém coisas de Deus, quando reconheço todo o bem que tenho em Cristo Jesus. Reconhecer é declarar ou afirmar o bem que tenho em Cristo Jesus. Isso concorda com Romanos 10:10. Eu possuo aquilo que confesso. Confesso que tenho esse bem, não por meio de meus próprios feitos, mas pela obra de Jesus Cristo. Tudo é meu em Cristo. Recebi da sua plenitude. Uma das armas sutis do diabo, que eu não ignoro, para que ele não tenha vantagem sobre mim, é fazer com que eu concentre a atenção em meus pecados passados, em meus fracassos, minhas fraquezas e erros. Eu resisto ao diabo e ele foge de mim. Eu o derroto usando a arma. Assim diz o Senhor. A minha fé incendeia quando reconheço todo o bem que tenho em Cristo Jesus. Tomo posse de tudo que é meu em Cristo. O que devo reconhecer? Que sou quem Deus diz que sou, que tenho o que Deus diz que eu tenho, que posso fazer o que Deus diz que posso fazer. Sei que fico no nível da minha declaração. Se for uma declaração negativa, em que reconheço somente o que é mal, em vez de todo o bem que tenho em Cristo, fico no nível da derrota, do fracasso, da fraqueza e da perda. Recuso-me a fazer isso. Reconheço todo o bem que possuo em Cristo e, portanto, a minha fé é dinâmica, eficaz, fervorosa e obtém coisas de Deus. Tenho uma fé eficaz agora porque reconheço que possuo todo bem em Cristo Jesus. Aleluia! Uma afirmação é a declaração de um fato ou de um suposto fato. A fé e a incredulidade crescem a partir de afirmações. A afirmação de uma dúvida gera incredulidade. Uma afirmação de fé gera força para acreditar ainda mais. Quando você afirma que a palavra de Deus não pode ser invalidada, você declara que a palavra e Deus são um. Quando você confia na palavra, está confiando em Deus, o Pai. Você afirma ao seu próprio coração que por trás da palavra está o trono de Deus, que o caráter de Deus e sua palavra estão entrelaçados como no mesmo tecido. Abraão confiou que Deus era capaz de cumprir tudo o que prometera. Deus cumpriu sua promessa a Abraão. O espantoso é que ele tomou um homem de 100 anos de idade
e renovou seu corpo, fazendo-o jovem de novo. Ele pegou uma mulher de 90 anos e a tornou jovem, bonita e atraente, ao ponto de um rei apaixonar-se por ela. Sara deu à luz um lindo menino depois de 90 anos de idade. A dúvida fez parte da vida dela. Ela verbalizou uma descrença em uma afirmação e o anjo a ouviu e a repreendeu. Gênesis 18:12. Ela recuou com medo do anjo, visto que a descrença sempre nos faz recuar. Quando você constantemente afirma que Jesus é a garantia da nova aliança e que pode confiar absolutamente em cada palavra, de Mateus a Apocalipse, então essa palavra em seus lábios é Deus falando. Quando você diz o que Deus lhe mandou dizer, então é como se o próprio Jesus estivesse dizendo. Quando você se lembra que a palavra nunca envelhece, nunca é fraca, nunca perde o poder, mas é sempre a palavra viva, a palavra que dá vida, e você corajosamente confessa isso, então ela se torna algo vivo em seus lábios. Quando você declara que Satanás não tem capacidade de anular o selo do sangue e que pelo sangue eles venceram o inimigo e pela palavra do testemunho que deram, você ganha a supremacia. Quando você abertamente afirma que a palavra de Deus é o que confessa ser e o contrato entre você e Deus, então ela se torna uma realidade viva em sua vida diária. Sua palavra pode ser uma com a palavra de Deus. A palavra dele pode ser uma com a sua palavra. Quando a palavra dele habita em você, ela lhe dá autoridade no céu. Esse é um fato emocionante. João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. As palavras de seus lábios são as palavras que habitam em você e o dominam. Essa palavra visível da fé na palavra invisível que está assentada à direita de Deus, a palavra que você tem em mãos, o transporta para além do conhecimento dos sentidos, para a presença do próprio Deus e lhe dá um lugar ali. Afirmações certas e erradas. Estamos continuamente afirmando algo, e essa afirmação e as reações que causa em nossas vidas, às vezes podem ser desastrosas. Você já sabe os efeitos que as palavras de seus pais tiveram sobre você. Bem, o efeito de suas próprias palavras sobre sua vida é tão forte quanto o daquelas de pessoas queridas. Você continuamente diz, não consigo, simplesmente não consigo fazer isso, não tenho forças para conseguir, e você sente sua energia física e capacidade mental se esvaindo, deixando-o fraco e cheio de indecisão e dúvida, sua capacidade acaba. Veja, uma afirmação é a expressão de nossa fé. Se temos fé em nós mesmos, em nossos familiares, na Bíblia ou em seu autor, ou se temos fé na doença, no fracasso e na fraqueza. Algumas pessoas estão sempre confessando sua fé nas doenças, no fracasso e na desgraça. Você as ouve confessando que seus filhos são desobedientes e que o marido ou mulher não está fazendo o que é certo. Elas constantemente confessam derrota e dúvidas. Quase não percebem que essa confissão rouba-lhes a capacidade e a energia. Elas quase não percebem que essa confissão pode transformar uma estrada plana, asfaltada, num atolheiro cheio de obstáculos, mas é verdade. A confissão de fraqueza prende a pessoa e a mantém escrava. Fale de pobreza e você a terá em abundância. Confesse o tempo todo sua necessidade, sua falta de dinheiro, e você sempre terá um rombo. Sua confissão é a expressão de sua fé, e essas confissões de necessidade e doença expulsam o Deus Pai de sua vida e deixam Satanás entrar.
dando-lhe o direito de ir e vir. As confissões de fracasso permitem que as doenças e a derrota dominem sua vida. Elas honram a Satanás e roubam de Deus a sua glória. Aqui estão algumas boas confissões. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Você diz isso diante do fato de que a necessidade tem sido seu Senhor. Um novo mestre assumiu o reinado e você sussurra suavemente no início: o Senhor é o meu pastor. Depois diz um pouco mais forte. Você continua repetindo até que isso o domine. Quando isso se tornar verdade em sua vida, você nunca dirá novamente: preciso ou tenho falta. Em vez disso, você dirá: eu tenho. Aleluia! O que crê tem. Crer é ter. Você sussurra: o meu Pai é maior do que todos. Que confissão é essa? O meu Pai é maior do que a necessidade, maior do que a enfermidade, maior do que a fraqueza, maior do que qualquer inimigo que se levante contra mim. Depois você diz com confiança intencional: Deus é a força da minha vida. De quem terei medo? Deus é a minha força. Quanta força eu tenho? Deus é a medida dela. Há dois tipos de afirmações que quero que observe. Primeiro, a afirmação que não tem nada como base, a não ser a minha própria vontade de que se cumpra. É baseada na filosofia que deriva do conhecimento dos sentidos. Esse conhecimento dos sentidos é um produto da minha própria mente. Quando se trata de pecado, nego a existência dele. Quando se trata de doença, nego a existência da doença. Vemos isso na ciência cristã. Se é um problema de honrar um compromisso financeiro, afirmo com todas as minhas forças que tenho a capacidade de fazê-lo. Tudo que tenho para cumprir essas afirmações é algo que eu sou ou tenho em mim mesmo. A palavra de Deus não tem espaço nessa afirmação. Não posso dizer que maior sou eu do que a doença ou maior sou eu do que a necessidade e, consequentemente, essa afirmação passa a ser um fracasso. O segundo tipo de afirmação tem como base a palavra de Deus. A palavra diz: se Deus é por você, quem será contra você? Sei que Ele é por mim. Sei que essa doença que foi colocada em mim foi derrotada, porque, na verdade, foi colocada sobre Cristo e pelas suas feridas fui curado. Essa afirmação é baseada na palavra de Deus, a palavra que vive e subsiste e não pode ser anulada. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Veja a imensa diferença entre uma afirmação baseada em sua própria vontade ou filosofia e uma afirmação endossada pelo próprio Deus. Afirmações baseadas na filosofia do conhecimento dos sentidos têm tanto valor ou capacidade de se tornar realidade quanto o que há na vontade e na mente daquele que faz a afirmação, mas afirmações baseadas na palavra viva têm Deus endossando-a para realizá-la. Algumas coisas que não são fé. Reivindicar as promessas não é fé. A fé já as tem. A reivindicação prova que a pessoa ainda não tomou posse. É a incredulidade tentando se passar por fé. Enquanto a pessoa estiver tentando alcançar algo, a fé ainda não agiu. A fé diz: obrigado, Pai. A fé tem. A fé chegou. A fé para de orar e começa a louvar. Observe atentamente. A dúvida diz: reivindico as promessas. Estou tomando posse das promessas. Essa é a linguagem da dúvida. A incredulidade cita a palavra, mas não age com base nela. Chamo isso de aprovação mental. Lembro-me do passado, quando costumávamos rogar as promessas e reivindicá-las como nossas. Não sabíamos que até as expressões que falávamos cheiravam a incredulidade. Veja, acreditar é simplesmente agir com base na palavra. Agimos com base na palavra, assim como agiríamos com base na palavra
de uma pessoa amada. Agimos com base na palavra, porque sabemos que ela é verdade. Não tentamos crer nela, não pedimos fé, simplesmente agimos com base nela. Um dia, alguém me disse: estou tentando tornar a palavra verdade. Respondi: não vejo por que você precise fazer isso, porque ela sempre foi verdade. As pessoas não conhecem a palavra, a menos que comecem a praticá-la e a deixar que viva nelas. Podem ter se sentado aos pés dos melhores professores ou pregadores do país durante anos, porém isso nunca se tornou parte da vida delas. Usar a palavra na sua vida diária é o segredo da fé. A palavra de Deus permanece em você e permite que ele se expresse por meio de você. Você extrai a seiva da videira, sabedoria, amor e capacidade. Você nunca fica sem recursos. A palavra é o mestre falando a você. Quando você age por meio da palavra, está agindo em uníssono com ele. Você e ele estão levantando a carga juntos. Ele está comungando com você, compartilhando com você. Você está compartilhando da capacidade e força dele. Agora você pode entender que a fé nada mais é do que agir com base na palavra. Chega de fórmulas com base no conhecimento dos sentidos. Agora estamos andando com ele, percebendo que a capacidade dele também é nossa. Glória a Deus! Meus irmãos e irmãs, se você ainda não é inscrito no canal Vinícius Siqueira, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas.